Olá pessoal, nessa videoaula estaremos vendo como controlar os agendamentos dos alunos, agendamentos de aulas, menu secretaria, controle de aulas de reforço, agendamento de aulas. Clico no botão novo sempre, né? Ao clicar no botão novo, vou informar o cliente comprador, no caso aqui vai ser o pai da aluna Simone, quem solicitou foi a aluna Simone, tipo do agendamento, o professor que vai aplicar essa aula vai ser o professor teste, entrar em contato com o professor para dar esse aviso, claro. Situação, aula agendada. E quando que ele me solicitou? Ele solicitou essa aula para mim no dia 9/4, suponhamos aqui, às 8h35 da manhã. É interessante, né? Ter essa informação. Para o dia 10/4, das 10 ao meio-dia, por exemplo. Então vou colocar aqui 10/4 até às 12 horas. Ok. No detalhe do agendamento eu informo que vai ser uma aula de química, por exemplo. Ótimo, aula de química e salvo. Feito isso, o nosso agendamento já está lançado. O que eu posso fazer além disso? Eu posso consultar quais são os agendamentos que eu tenho para uma determinada data. Por exemplo, do dia 1/4 até o dia 1/4 eu não tenho nenhum agendamento, mas se eu colocar aqui no dia 10/4, quanto que eu tenho de agendamento para hoje? Consultar, ele vai me mostrar aqui, tá vendo? Além do agendamento da aluna Simone, que foi o que nós lançamos aqui, o pai da aluna Simone, ela que solicitou aqui no caso, está mostrando que essa solicitação foi feita no dia 9 para o dia 10, o horário das 10 ao meio-dia está como agendado. E durante o dia eu vou ter outros agendamentos, das 8 às 10, das 10 ao meio-dia, da 1h30 às 15, mostra aqui no caso quem foi que solicitou, quem fez o professor também que aplicará essa aula. Então o que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui, por exemplo, Ariane responsável teste, e vou ligar para o professor. Se eu ligar para o professor e ele confirmar, eu posso colocar aqui, por exemplo, confirmado professor. Confirmado professor é uma forma, né, de nós controlarmos. E aqui eu sei que é uma aula que o professor confirmou a presença, né? Agora, um outro detalhe, quando essa aula acontecer, eu posso vir aqui nessa mesma aula que está agendada, vou colocar como aula realizada. É importante colocar como aula realizada e salvo aqui certinho. Quando eu faço isso, a aula muda de cor. Por quê? Porque foi uma aula lecionada aqui no caso. Pode ver que agora vai estar com status ok. A mesma coisa nessa aula aqui do solicitante, o aluno Pedro. Dou um duplo clique aqui e se a aula foi cancelada, eu vou colocar aluno ligou cancelando a aula, né? Cancelando a aula, por exemplo, e o status da aula vai ser uma aula cancelada. Pode também acontecer isso e tá aqui, vou ter que entrar em contato com o professor para pedir que ele não venha mais porque essa aula foi cancelada. Então, assim sucessivamente. Posso também aqui, no caso, na aluna Joana da Silva, ligar para o professor, informar isso também e ir realizando as aulas conforme, né, isso geralmente no dia seguinte eu vou realizando de que essas aulas foram aplicadas, realizada aqui também e assim sucessivamente. Observe, eu puxei aqui as aulas do dia 10/4 a 10/4, mas se eu colocar, por exemplo, do dia 9/4 em diante, eu vou ter uma aula aqui em vermelho. Por quê? Porque são aulas não concluídas, ou seja, já passou da data e eu não baixei essa aula. Eu tenho que vir aqui e tenho que colocar que essa aula foi uma aula ou cancelada ou realizada, mas é importante, senão ele vai enchendo a minha lista de vermelhos aqui. Pode ver que agora já mudou. E ao consultar eu tenho aqui o status das aulas. Eu posso também aqui na situação, por exemplo, consultar somente as aulas pendentes. Olha aí, eu tenho 2 aulas pendentes. As aulas já resolvidas, olha lá, somente as aulas com status ok, tá vendo? Então eu posso, de repente, são muitas aulas, eu posso só filtrar as pendentes em um período mais estendido. Olha lá, ele vai me trazer todas as aulas e eu vou dando a baixa necessária nessas aulas. Então tá aí, posso também visualizar todas nesse período, eu tenho mais aulas, mas é assim que funciona então o agendamento de aulas de reforço. Você vai ter uma lista com todas as aulas agendadas. E aqui embaixo, observe, a cada aula que eu visualizo, ele vai mostrando lá as observações para eu poder, né, sempre que necessário, eu posso ir colocando aqui as observações, salvando certinho para eu poder ter o meu rascunho, né, de
o meu rascunho para controlar certinho como que está o status de cada aula, o andamento de cada uma delas. Então pessoal, é isso daí e até a próxima.